Boa noite, hoje é dia 3 de junho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja conosco do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 23, e em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o primeiro livro das crônicas, Circunstância da Escrita. Uma antiga tradição atribui a autoria de crônicas a Esdras. O autor deve ter vivido algum tempo depois do retorno dos judeus a Israel, após o exílio babilônico. Ele também teve um forte interesse na reimplementação da lei e do templo e deve ter sido acesso a registros históricos. Todos esses critérios favorecem Esdras como autor, e essa identificação é corroborada pelo fato de que os últimos versos de Crônicas são os primeiros versos do livro de Esdras. Contudo, como o livro não coloca seu autor explicitamente, nessas notas vamos nos referir a ele simplesmente como o cronista. O livro de 1ª e 2ª Crônicas inclui extensas genealogias desde o tempo de Adão e levam o leitor até o período do exílio e da restauração da nação. O primeiro livro nos dá as genealogias e concentra-se no reinado do rei Davi. O segundo tem como foco todos os reis que vieram após Davi até o exílio e a restauração. Apesar de cobrir o mesmo período de tempo que 1ª e 2ª Reis, 2ª Crônica foca exclusivamente nos reis de Judá. O conteúdo dos livros sugere que foram escritos algum tempo após o retorno do exílio, talvez na metade do 5º século a.C. Contribuição para a Bíblia. O livro de Crônicas reúne muitas dimensões das revelações bíblicas, tais como os eventos históricos, como relatado de Gênesis a Reis, rituais do templo, como descritos em Levítico, pecado e juízo, como pregado pelos profetas, e até alguns salmos. Como um tema recorrente é de que Deus aceitará as pessoas que retornam para ele, não importando quão ímpio elas possam ser. O livro tem sido chamado o Evangelho segundo Esdras. Talvez um pouco jocosamente, os livros de 1ª e 2ª Reis nos dão uma visão geral da história do Antigo Testamento, mostrando o pacto davídico à luz das histórias, à luz da história de Israel em retrospectiva até Adão e apontando para a eterna continuação desse pacto para todo o reinado do Messias. Estrutura. A Bíblia hebraica divide seus livros em 3 categorias: as leis, os profetas e os escritos. Nesse arranjo, os livros de Samuel e Reis são contados entre os profetas, enquanto Crônicas pertencem aos escritos. Essa classificação pode ser devido parcialmente ao fato de que Crônicas repete informações como a genealogia de Gênesis e as histórias dos reis de Judá que constam nos livros de Samuel e Reis. Mesmo assim, o cronista usa esse conteúdo repetido como apoio para seu próprio argumento, também adiciona muitas informações que encontraram apenas em Crônicas. Ele limita sua discussão dos vários reis quase que inteiramente aos reis de Judá, o reino do sul. Spurgeon, em 1ª Crônicas, Davi passou muitos anos procurando por um local para o grande templo que propôs construir para Jeová, o seu Deus. Foi ordenado que os sacrifícios oferecidos ao único Deus deveriam ser oferecidos por todo Israel em um único altar, mas a arca do Senhor ainda estava dentro de cortinas, perto do palácio de Davi. E o autor da oferta queimada estava em Gibedão. Davi orou e vigiou e esperou, e no devido tempo recebeu o sinal, porque a ira de Ormã era o local de encontro de Davi com seu Deus, e o local onde a oração deveria ser ouvida, certamente porque era um lugar simples e sem adornos, não ostentava nenhuma magnificência de tamanho ou beleza arquitetônica. Havia apenas a rocha e, o creio eu, uma composição de barro, duro ou cimento, onde os pés de bois pisoteavam o milho. No entanto, quando o templo com toda sua glória coroou o local, Deus não fez mais presente lá do que naquela eira nua sem adornos. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de 1ª Crônicas. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e Gederá. Moravam ali com o rei que
com o rei para que os servirem. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 23. Oleiros eram trabalhadores da mais alta categoria. O rei precisava deles e, portanto, estava serviço real, embora o material trabalhasse e não passassem de barro. Nós também podemos estar envolvidos nas partes mais humildes do serviço do Senhor, mas é um grande privilégio fazer alguma coisa para o Rei e assim permanecermos em nosso chamado. Esperamos que, embora tenhamos deitado entre as redes, ainda assim seremos como as asas de uma pomba coberta com prata e com a penda dourada. Outra tradução do texto nos fala que habitavam nas hortas e nos cerrados, tendo que fazer um trabalho duro, rústico de cercar e arar. Eles podem ter desejado morar na cidade, em meio à sua vida, sociedade e refinamento, mas eles mantiveram seus lugares designados, pois estavam também fazendo o trabalho do rei. O lugar da nossa habitação é fixo, e não devemos mudar por capricho ou teimosia, mas devemos buscar servir ao Senhor nele, sendo uma bênção para aqueles entre os quais residimos. Aqueles oleiros e jardineiros tinham companhia real, pois habitavam como o rei. E embora entre as hortas e cerrados habitavam com o rei ali, nenhum lugar lícito ou ofício gracioso está, entretanto, podemos nos privar da comunhão com nosso divino Senhor. Ao visitar casebres, alojamentos lotados, asilos ou prisões, podemos ir com o rei. Em todos os trabalhos de fé, podemos contar com a companhia de Jesus. Quando estamos em seu trabalho, que podemos contar com seu sorriso. Sim, trabalhadores desconhecidos que estão sendo usados por seu Senhor em meio à sujeira e miséria do mais alto escalão. Tenham bom ânimo, pois joias são encontradas sob os estercos de agora. Postes de barro estão cheios com tesouros celestiais e ervas daninhas são transformadas em flores preciosas. Habite você com o rei seu trabalho, e quando ele escrever suas crônicas, seu nome será registrado. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Perspectiva do livro: a cidade. A cidade pertencia a Trácida até 358 a.C., quando ela foi tomada por Filipe, rei da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Ele foi o lugar onde Marco Antônio e Otávio derrotaram Bruto e Cassius em 42 a.C. Com a vitória, a oligarquia romana foi derrubada e Augusto Otávio foi feito imperador. Ela estava na grande rota através das quais todo o comércio e todos os comerciantes passavam rumo ao leste e ao oeste, sendo assim um centro apropriado do evangelismo para toda a Europa. Foi em Filipos que a primeira igreja da Europa foi estabelecida por Paulo em sua segunda viagem missionária em 52 d.C. A conexão de Paulo com a igreja. Paulo foi para Filipos em sua segunda jornada missionária. Ele pregou primeiramente uma reunião de mulheres onde Lídia se converteu. Ela deu uma casa enquanto ela continuava sua obra na cidade. Após algum tempo, surgiu uma grande oposição a Paulo e ele e Silas foram espancados e postos na prisão, mas através da oração eles foram libertos por um terremoto que também resultou na conversão do carcereiro. Ele talvez os tenha visitado mais uma vez em sua jornada de Éfeso à Macedônia. Ele passou a Páscoa lá e recebeu mensagens deles. Eles também enviaram assistência a eles e ele lhe escreveu esta carta. O caráter e o propósito dessa carta é uma carta informal, sem um plano lógico ou argumentos doutrinários, sendo uma expressão de amor e gratidão espontâneos. É uma apresentação de verdades essenciais do Evangelho, feita de maneira carinhosa e comovente por um irmão e amigo amado. Em termos de uma conversa amistosa, ele encontra os filipenses razões constantes de alegria. E agora que Epafrodito, que havia lhe trazido auxílio por parte deles, estava prestes a retornar de Roma para Filipos, Paulo tinha uma oportunidade de enviar uma carta de agradecimento a eles. Essa carta é notável por sua ternura, alertas, súplicas e exortações, e deve ser lida constantemente para fortalecimento espiritual. Data: foi escrita por Paulo durante sua prisão em Roma em cerca de 62 depois de Cristo. Análise: a gente vai ler sobre o capítulo 2. Deixa eu ver, o versículo é o 8. Então, assim, algumas exortações. Capítulo 1, versículo 27 ao capítulo 2, versículo 18.
E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A si mesmo se humilhou. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Jesus é o grande mestre quanto à humildade de coração. Precisamos aprender com ele diariamente. Veja o mestre pegando uma toalha e lavando os pés de seus discípulos. Seguidor de Cristo, você não se humilharia? Veja-o como servo dos servos e certamente você não poderá ser orgulhoso. Assim mesmo se humilhou. Essa frase não é um sumário de sua biografia. Não estava ela na terra sempre despindo primeiro um manto de honra e depois outro, até que nu foi preso à cruz, e lá ele não se esvaziou do seu homem interior, derramando seu sangue vital, entregando-se por todos nós até o colocarmos num sepulcro emprestado? Quão humilhante foi para o nosso querido Redentor! Como então podemos ser orgulhosos? Fique aos pés da cruz e conte as gotas vermelhas pelas quais você foi purificado. Veja a coroa dos espinhos, observe seus ombros açoitados, ainda jorrando fluxos vermelhos. Observe as mãos e os pés entregues ao duro ferro e todo o seu ser entregue à zombaria e ao escárnio. Considerai a amargura, as dores e espasmos de sofrimento interior, revelando-se em seu corpo exposto. Ouça o grito emocionante: Deus meu, por que me desamparaste? Você não cair prostrado no chão perante a cruz é porque nunca a viu. Se é humilde na presença de Jesus, você não o conhece. Você estava tão perdido que nada podia salvá-lo a não ser o sacrifício do unigênito de Deus. Pense nisso e como Jesus se rebaixou por você. Incline-se humildemente a seus pés. Um sentimento incrível amor de Cristo por todos nós temos mais a tendência a nos quebrantar do que a consciência de nossas próprias culpas. Que o Senhor nos leve à contemplação do Calvário. Então nossa posição não será mais do homem pomposo de orgulho, mas tomaremos o humilde lugar daquele que muito ama, porque muito lhe foi perdoado. O orgulho não pode viver à sombra da cruz. Vamos nos sentar diante da cruz e aprender nossa lição, e então levantar e colocá-la em prática. E esse é o nosso devocional do dia 3 de junho. Amanhã é quinta-feira, feriado, nós temos o devocional na programação normal. O devocional da manhã, aqui no Instagram, por volta de 8h30, 9 horas, entre 8 e 9 horas, e o devocional da noite lá no TikTok, entre 8 e 9 horas. Tenha um bom resto de quarta-feira, um bom feriado amanhã, e até o próximo. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.